Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach e eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Fique à vontade, a casa é sua, explore todo o material que eu preparo para vocês com todo amor e carinho. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês muito especial de um assunto que está bem presente na minha vida e, consequentemente, né, como a gente sempre atrai, aquilo que a gente precisa aprender comigo não é diferente. Eu ando trabalhando muito esse tema com meus pacientes, com meus amigos próximos e muitos de vocês andaram me escrevendo pedindo a mesma coisa ou questionando esse assunto, por isso que eu vou falar do meu assunto favorito no momento atual, porque você já deve ter me ouvido falar isso em outros vídeos, mas no momento atual, esse é o meu assunto favorito. Vamos falar da diferença entre fé e entrega. Lembrando que tudo que eu falar aqui para vocês hoje, vocês primeiro passem pelo filtro do coração de vocês. Não vou abordar nenhum tema religioso, não vou falar de nenhuma religião específica. Como a minha querida amiga Gisela Valim sempre fala, a minha religião é o amor. A minha também é, a dela é e a minha também é. Então, se é que existe, né, essa questão da gente se colocar em quadradinhos, falar de religião, né? Sou desse time de futebol, sou dessa religião, sou deste partido político, enfim. Como boa aquariana, eu gosto de dizer que eu gosto de tudo, que eu sou do mundo e que aquilo que está me fazendo bem no momento em questão é aquilo que eu vou atrás. Então, nesse momento da minha vida, eu gosto muito de dizer que sim, se eu tenho alguma religião, a minha religião é o amor. Então, por isso que tudo que eu for propor aqui para vocês hoje, tudo que a gente for conversar sobre esse assunto, primeiro, sinta no seu coração se o tema, se a minha energia, se eles têm a ver com a sua energia, se elas estão afim. Se tiver, ótimo, continuemos aqui. E se por um acaso você tiver uma religião específica, você tiver uma crença mais específica, traduza para sua língua e vê se encaixa. Às vezes eu vou falar universo, você pode traduzir para Deus. Se você não gosta de religião nenhuma, você pode traduzir a palavra Deus ou a palavra universo para as forças da natureza. Então, tenta interpretar da maneira que for confortável, que for de acordo com as suas crenças, mas eu acho que o recadinho que eu vou dar aqui, independente dessas informações, ela pode te ajudar de alguma maneira. Então, vamos lá. Vamos tentar entender, né, da fé à entrega. Qual que é a diferença de um para o outro, Adriana? Quando a gente tem fé, a gente não se entrega? Como que é isso, né? Então, a minha percepção, o que eu venho atuando, né, o que eu venho usando na minha própria vida, e que, gente, de verdade, eu sinto como se de alguns meses para cá eu dei. Não sei se eu posso chamar isso de um salto quântico, não sei como a gente diz, mas eu sinto que a minha vida ela mudou assim para muito melhor. A minha percepção, a minha amorosidade, a minha força. Eu sinto uma gratidão hoje que não que eu não sentisse antes, mas antes era tudo muito forçado. Como que eu posso explicar melhor? Era muito mais trabalhoso. Eu tinha que estimular muito através de meditação ou de exercícios e de tratamentos para sentir o que eu sinto hoje naturalmente. E o que foi que mudou na minha vida? O que eu fiz de diferente que para mim, Adriana, deu um resultado tão grandioso? Foi trabalhar a entrega. Eu comecei com esse assunto com alguns terapeutas que me ajudam e sozinha eu fui tentando juntar as pecinhas do quebra-cabeça e fui descobrindo técnicas que davam certo para mim. E por isso que eu vou passar para vocês o que a minha receitinha de bolo, ver se o seu bolo fica bom também. Então assim, para mim, o que é a diferença entre a fé e a entrega? A fé é quando a gente acredita em algo mais. É quando você acredita no seu terapeuta, é quando você acredita no conselho, sei lá, da sua mãe, do seu companheiro ou companheira, é quando você acredita naquilo que a sua melhor amiga te falou para te ajudar, é quando você acredita na instrução de um livro sagrado, é quando você acredita na instrução de um guia espiritual, por exemplo,
de um médico, enfim. Fé é quando a gente acredita em algo, é quando a gente coloca confiança, dou fé, né? Dou confiança para essa informação externa a mim que me foi colocada. Adriana, você está querendo dizer que fé é errado? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Quando essa informação, essa orientação, ela é benéfica, é magnífico. Ter fé em algo, ter fé em alguém, provoca esperança, provoca uma abertura para algo ainda maior, que é a entrega. Provoca o estímulo para que a gente tenha força, coragem, como eu disse, esperança, para trabalhar aquilo que seja de maneira espiritual, religiosa, material, qualquer coisa se encaixa nesse processo de fé. Acreditar, eu acredito, eu dou crédito para algo ou alguém. É essa informação que me veio nesse momento. Então, no meu ponto de vista, esse é o quadrinho do ter fé. É importante? Ao meu ver, é importantíssimo. Mas esse é o estágio número 1. Tem o estágio final, que é a entrega. Qual que é a diferença, então, para entrega? O que é, então, a entrega, Adriana? O que é diferente da fé? A entrega, ela é natural. A entrega não precisa ser forçada. A entrega é a sabedoria. A fé é quando a gente ouve alguém ou quando a gente lê alguma informação e aquilo faz sentido para a gente. Então a gente escolhe colocar fé naquilo, colocar confiança naquilo. A entrega é quando a gente não tem medo de absolutamente nada. É quando a gente se joga. Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz quando é criança, né? Que se joga nos braços do amiguinho e cai para trás? A entrega é isso. A entrega é quando a gente tem uma certeza absoluta dentro do coração que a gente não sabe explicar. Muitas pessoas falam, né? Por exemplo, uma discussão de um agnóstico conversando com um religioso, mas como que você me prova que Deus existe? O religioso, se ele for pensar pela fé, ele vai pegar, talvez, no caso de um cristão, ele pode pegar o versículo de uma Bíblia, ele pode pegar as palavras de um padre, de um pastor e explicar para aquela pessoa, argumentar que, baseado nessa informação, Deus existe. Isso é um argumento de fé. Agora, um argumento de entrega, dificilmente a gente consegue explicar em palavras. A pessoa, quando ela estiver focada na entrega, ela vai dizer o que ela está sentindo através do olhar, através da amorosidade, através às vezes até do silêncio. Mas as palavras que ela usar nunca vão conseguir atingir o real sentimento. Energeticamente, pode ser que a pessoa consiga transportar a informação para essa outra pessoa, mas em palavras, a fé explica, mas a entrega não. Então, muitas vezes, numa dessas discussões, a pessoa nunca vai conseguir explicar o que é Deus, o que ela sente, né? Porque o que é, eu acho que ninguém consegue mesmo explicar, mas o que ela sente, o que ela gostaria de explicar, o que ela gostaria de passar de bom para as outras pessoas. Isso é entrega, é quando a gente sabe com certeza absoluta, porque a gente sente no nosso coração o que isso significa, o que essa confiança, esse acolhimento, essa paz, essa sensação de pertencimento, essa sensação de certeza absoluta que tá tudo bem. Não dá pra gente explicar, não dá pra gente provar, não existe um argumento teórico que prove isso para alguém. O máximo que a gente vai conseguir fazer é por telepatia, é por energia, é por olhar, é por expressão, mas nunca por provas concretas, digamos assim, né? A gente adora provas concretas, mas a entrega, ela tá num outro nível, ela tá numa outra dimensão. É uma dimensão dentro de nós que a gente acessa, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês. Porém, ela é difícil de ser explicada. Então, no meu ponto de vista, a diferença, né, entre fé e entrega é exatamente isso. A fé, ela é explicável. A fé,
ela tem argumentos, ela tem teorias. A fé é quando a gente recebe uma informação externa e aquilo faz sentido pra gente, aquilo provoca esperança, provoca confiança. A entrega vem da alma, a entrega não precisa vir de fora, a entrega já está dentro. E isso tudo que eu tô falando pra você, não tem dentro de mim e não está ainda dentro de você, não, tá aí, exatamente nesse segundo, tá aí dentro de você. E você pode acessar, se você quiser. O que eu vou propor para você pode ser um mapa que você consiga chegar na sua portinha se você ainda não conseguiu acessar a entrega. É o meu mapa, é o que deu certo para mim e o que continua dando, né? Afinal de contas, não estou iluminada, estou aqui também aprendendo assim como vocês, mas eu acho que esse quesito, né, entrega é algo que eu tenho trabalhado muito ultimamente na minha vida e que tem feito uma diferença assim brutal, 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 brutal na minha satisfação, na minha felicidade, na minha gratidão natural pelo mundo, pela vida, a minha reação quando as coisas ruins acontecem, porque claro que acontecem coisas ruins comigo também, mas quando elas acontecem, eu ando muito mais perceptiva por conta de estar trabalhando a entrega. Por isso estou conseguindo reagir de uma melhor maneira. Então, o meu mapa, o que eu proponho para vocês? Vou propor algumas coisas que eu fiz aí no andar da carruagem e deu certo para mim. Através da fé, né, que é a primeira parte que a gente trabalha, através da fé estou passando para você essas informações. A primeira delas, se você não tem problema nenhum com a oração do Pai Nosso, por exemplo, eu acho um bom início, porque todo mundo sabe rezar o Pai Nosso, né? Só que muitas vezes a gente, né, quando a gente é criança principalmente, né, geralmente o pai, a mãe, reza o Pai Nosso antes de dormir e tal, e aí aquilo fica no nosso subconsciente e muitas pessoas têm o hábito, né, de vez em quando vai rezar ou quando quer fazer alguma oração, pega e reza o Pai Nosso. Só que a gente nem sempre tem a percepção da dimensão que essa mensagem significa. Então, vamos pensar junto, vamos tentar aqui juntinho entender o que que essa oração significa. Claro que se você não concorda, se você não tem religião nenhuma e se você não gosta, não tem problema nenhum, vou te passar outras informações que podem ser úteis para você. Mas vamos lá, vamos tentar entender esse texto. Uma oração é um texto, né? Então, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. Quem é o Pai? Pode ser Deus para você, pode ser as forças da natureza, se você não tem nenhuma religião, pode ser o universo, né? Quem gosta de física quântica e tudo mais e gosta de usar esses termos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao nosso reino e seja feita a vossa vontade. É aí que o bicho pega. A gente fala muito no automático e não percebe, né? Quando a gente pensa seja feita a vossa vontade, normalmente, quando a gente está sendo ainda encaminhado pelo ego, né? Quando o ego está mais forte do que a nossa intuição, a gente fica com medo nessa hora. Nossa, seja feita a vossa vontade, mas eu quero tanto fazer aquele negócio dar certo, e se não for a vontade de Deus, como que eu vou me entregar? É aí que a gente vai chegar num ponto muito importante. Eu sempre falo para vocês, né, que nós fomos criados, nós somos parte de uma fonte infinita de amor incondicional. Então é a partir desse princípio que a gente parte. Não é um homem, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, que Deus é um velhinho de barba que tá com o cacetete na mão. Se entregar para uma criatura dessa realmente dá medo, né? Mas se a gente tirar essa fantasia e tentar se abrir para essa fonte infinita de bem-estar e amor incondicional, que é Deus, o universo, as forças da natureza, o que quer que seja que você acredite. Se a gente pensar por esse princípio, da onde haveria medo da entrega? Imagina só, é uma fonte infinita de amor incondicional e através disso a gente pode captar qualquer ferramenta, ou seja, qualquer que seja o seu desejo, qualquer que seja a sua vontade, qualquer que seja a sua necessidade desse momento, ela está lá, sendo fornecida por essa fonte. Então, quando a gente fala que se entrega, seja feita a vossa vontade, o que isso significa? Significa que a gente tem a humildade de perceber que o nosso olhar, ele é limitado, mas o olhar dessa fonte infinita
universal? Não, é abrangente, é o que é o todo do nosso mundo. Quando a gente entrega, a gente sai desse papel mais arrogante que a gente tem como ser humano, né? De tem que ser do meu jeito, só que a gente esquece que o nosso jeito é de acordo com o nosso nível de consciência. Então, se a gente tem um nível de consciência limitado e a gente não se entrega para esse todo, a gente vai ter resultados limitadíssimos também. Então, imagina só. Imagina uma criancinha que está lá olhando para um bombom, mas atrás dela tem um armário cheio de bala e bombom e doce, tudo que ela gosta. Mas ela não está olhando lá para trás, ela está olhando aqui. Então é mais ou menos isso que a gente faz com a nossa vida. A gente acredita que aquilo que a gente acha que pode acontecer é tudo. Não é. Existem infinitas possibilidades, mas a gente só acessa essas infinitas possibilidades se a gente quiser, se a gente se propor a isso, se a gente se abrir para isso. Então, é isso que é a entrega. Ao meu ver, a oração do Pai Nosso é a oração que trabalha isso da maneira mais simples e é algo que a gente, né, pode usar todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, então é algo que todo mundo pode começar a acessar. Mas não falar o Pai Nosso correndo automaticamente, isso são palavras soltas, não vai ter força nenhuma. É prestar atenção na mensagem, prestar atenção nas palavras, sentir de fato, intencionar a Deus e ao universo que você deseja o acesso à fonte infinita de amor incondicional que criou você. Então, meus queridos, essa é a minha primeira sugestão. Se você tá a fim de trabalhar a entrega, se você quer confiar mais e se você quer ter acesso a essas infinitas possibilidades e você quer sair do seu quadradinho só daquelas ideias limitadas que você acha que essa é a única possibilidade daquilo dar certo. Para o seu ego, sim, para a sua alma, não. Então, tenta rezar mais a oração do Pai Nosso. Se você não quer, se você não gosta, não tem problema nenhum. Te dou outra sugestão. Se você tiver curiosidade, eu te sugiro 2 livros. Vou colocar aqui na descrição, tá, do vídeo, o link, vou colocar também o nome do autor direitinho para vocês. Tem um livro magnífico da Marianne Williamson que chama Um Retorno ao Amor. E quando ela fala de um retorno ao amor, não é só o amor afetuoso, né? Amor de relação de casal, não é isso. É o amor que é essa fonte infinita de tudo que é, essa fonte de amor que cria tudo que existe. É um livro magnífico, mas que também aborda bastante coisas do cristianismo. Então, se você não ficar confortável com isso, não tem problema. Tem um outro livro muito interessante que eu comprei faz pouco tempo, tá chegando aqui na versão em inglês, né? Porque eu tô aqui no Canadá, adoro. Prefiro ler em português, mas, né, é o que tem para hoje. Que é um curso em milagres. Eu ainda vou ler o livro, por isso não vou falar para vocês em detalhes, algo que eu li só por cima algumas vezes. Então, depois que eu ler o livro todinho, eu venho contar para vocês tudo que eu li. Mas eu sei que é um livro magnífico que também aborda toda essa ideia de entrega. Se você não quer ler livro nenhum e não quer rezar nenhuma oração, não tem problema. A Adriana está aqui para facilitar a sua vida. Então, uma coisa que foi o que deu start em todo esse meu processo, e é o que eu faço até hoje, o que eu faço todos os dias, e olha que para uma aquariana falar que faz algo todos os dias é que uma coisa muito legal para mim, senão eu não faria mesmo. Então, todos os dias, ou a hora que eu acordo, ou a hora que eu tô lá escovando os dentes, ou a hora que eu tô tomando meu café, ou quando eu sento aqui antes de trabalhar, é uma afirmação que eu faço mentalmente e eu dou exatamente essa intenção ao universo. Eu agradeço por mais um dia, eu agradeço pela vida que eu levo, eu agradeço por tudo que eu sinto vontade de agradecer naquele momento e em seguida eu peço para que o universo me mostre o meu máximo potencial, me mostre onde eu devo ir, como eu devo agir e o que eu tenho que fazer para vivenciar o meu máximo de felicidade. E então eu me entrego inteiramente a essa força. Eu me entrego, eu permito que essa força exerça através de mim o seu máximo de felicidade. Porque, gente, pensa comigo, se
a minha ideia ou a sua ideia de felicidade já é tão enorme, já é tão gostosa de se sentir, imagina só essa criatura que criou o mundo inteiro e que possibilitou que isso tudo acontecesse. Imagina essa fonte de amor incondicional, se ela pudesse escolher para você o seu máximo de felicidade, imagina só qual é o patamar que você poderia atingir. Então, eu, como ainda uma aprendiz disso tudo, já posso te dizer que na minha vida eu estou sentindo uma diferença brutal. Eu venho trabalhando como terapeuta, né, todos esses quesitos do autoconhecimento há bastante tempo, há muitos anos eu já venho trabalhando o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento espiritual, o meu despertar de mim mesma, como a gente conversa no Cuco, né, todas as segundas-feiras, mas há alguns meses que eu comecei a, de verdade, trabalhar a entrega. Eu, como uma boa São Tomé, não gostava muito de fazer isso não, mas quando eu parei de ser teimosa e comecei a trabalhar esse lado, ficou tudo tão mais fácil. Ficou tudo tão mais óbvio, tão natural que eu precisava, eu tinha obrigação, eu tinha o compromisso de passar esse meu feedback para vocês. Então, meus queridos, muita gente andou me perguntando sobre fé, entrega, né? O que a gente pode fazer, qual que é a visão de cada um. Essa é a minha visão. Esse é o manualzinho que eu estou usando na minha vida e tem dado resultados ótimos. Tenho trabalhado isso com os meus pacientes, né? Todos que estão também trabalhando essa mesma questão, todos estão sentindo também essa diferença gigantesca na vida. Então, é a minha proposta para você. Se você sentir no seu coração que alguma mensagem aqui fez sentido para você, testa. Testa e se funcionar ou se não funcionar, me escreve me dando o seu feedback. Me escreve lá no contato @hojeeumesinto.com. Eu vou ficar muito feliz, como sempre, em receber a sua mensagem. Esse é o recadinho de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva. E a casa do Hoje Eu Me Sinto é sua. É só entrar lá no site hojeeumesinto.com que você vai ter acesso a todas as informações, como que é o tratamento, ou para acessar os meus vídeos, acessar todos os meus textos. Eu deixo tudo lá para que nós possamos juntos aprender e viver uma vida muito mais feliz. E nunca se esqueça que você é a pessoa mais importante do mundo. Começa a sentir isso e se portar como a pessoa mais importante do mundo, que tudo vai mudar, pode ter certeza. É isso, meus queridos, um beijo enorme e até a próxima!